E aí, galera, aqui é o Diogo, eu sou professor de literatura do curso Mais Federal e eu estou aqui hoje para resolver e comentar com vocês a prova de literatura brasileira do vestibular da Universidade Federal do Paraná de 2016. A prova de literatura desse ano foi relativamente acessível, tinha algumas questões um pouco mais complicadas e todas elas exigiam, basicamente, que o candidato tivesse uma familiaridade, ou melhor, a leitura integral das obras que foram indicadas para o vestibular. Isso porque todas as questões relacionam essas obras entre si e exigem um conhecimento de personagens, de estrutura narrativa, de métrica, no caso dos poemas, como a gente vai ver, por exemplo, na questão número 1 de literatura, 13 da prova, que vai pedir para relacionar as duas obras Clara dos Anjos, do Lima Barreto, e Fogo Morto, do José Lins do Rego. Para resolver essa questão, o candidato deveria saber que os dois personagens, tanto o personagem do Clara dos Anjos como o personagem do Fogo Morto, o Cassie Jones, no caso do Clara dos Anjos, e o José Passarinho, no caso do Fogo Morto, tem relação com a música. O Cassie Jones, ele é um tocador de violão da noite boêmia do subúrbio e o José Passarinho é um entoador de modas nos engenhos da Paraíba, né? Se o candidato tivesse uma familiaridade com esses dois personagens, ele imediatamente reconheceria que a letra D seria a alternativa correta da questão. Uma vez que Clara dos Anjos é um romance que não é memorialístico, ele não conta a memória de um narrador, então, portanto, a letra A seria imediatamente eliminada. O candidato também descartaria a letra B, uma vez que todos os dois romances apresentam o mesmo tipo de narrador em terceira pessoa. A letra C também seria descartada, uma vez que a personagem Neném ela não fica louca, ela não é vítima de violência, e descartaria a letra E, porque a geografia suburbana de favelas pertence a Clara dos Anjos e não ao Fogo Morto. O Fogo Morto é uma obra que trata do engenho na Paraíba. A próxima questão vai tratar da obra Os Dois, o Inglês Maquinista, de Martim Penas. E, para resolver essa questão, o candidato deveria, mais ou menos, conhecer o contexto histórico da época em que a obra se passa, que é 1842, e que trata, basicamente, da proibição do tráfico de escravos para o Brasil. Isso aparece em vários momentos da peça de teatro, inclusive com um dos personagens principais, o negreiro, que trabalha clandestinamente com isso. E se o candidato tivesse lembrado dessa característica do personagem, ele imediatamente marcaria a letra E. A letra A, evidentemente, está errada, porque mesmo numa peça de teatro, existe uma descrição de ambientes e de personagens, com as rúbricas, né, que definem mais ou menos onde vai se passar a ambientação, como cada personagem está vestido, está pensando e está se comportando. A letra B também pode ser descartada, porque como a peça se passa basicamente em um ambiente, toda a força dela aparece no diálogo entre esses personagens, então, o que eles estão pensando, o que eles creem, aquilo que eles querem fazer. A letra C também seria descartada, uma vez que as inovações do inglês são constantemente sabotadas pelo negreiro, uma vez que eles disputam a mesma mulher, né? E, claro, o inglês ele quer tirar açúcar de osso de boi, então ele sempre acaba encontrando uma certa resistência dos outros personagens. E a letra D, que vai dizer para a gente que os personagens femininos não aparecem na peça, também não funciona porque a peça gira em torno de uma disputa por uma mulher, inclusive, né? Então, você tem a Clemência, por exemplo, então você tem personagens femininos. A questão 15 vai tratar do livro Várias Histórias, do Machado de Assis, e ele vai comparar o conto Dona Paula com alguns outros contos do livro,
Ele dá um trecho inicial para a gente que trata de uma antiga lembrança que Dona Paula tem de um caso amoroso que ela viveu e que acabou. As alternativas vão comparando. Então, a primeira alternativa compara Dona Paula e Entre Santos e diz para a gente que tratam do adultério feminino, o que não é verdade, porque Entre Santos não trata dessa temática específica. A letra B, a alternativa B, ela é correta porque tanto o conto Uns Braços quanto o conto Dona Paula tratam dessa questão do personagem feminino que encontra, a partir de um acontecimento, lembranças ou desejos que até então elas julgavam escondidos e que mostram, evidentemente, que elas tiveram aceitaram esse lugar, esse papel de mulher numa sociedade de virada de século, né? A alternativa C, no conto da Cartomante, de Dona Paula, vai falar do narrador que apresenta para a gente uma narrativa que antecipa o desdobramento da trama. Quer dizer, ele diz para a gente que a gente não vai ser pego de surpresa, né, nesses dois contos, o que é uma mentira. Porque Cartomante tem exatamente fator surpresa no final, ninguém espera aquilo que vai acontecer no final do conto. A alternativa D, de Mariana e o próprio Dona Paula, vai falar para a gente que tanto um conto quanto o outro vão ter questões moralizantes a respeito da virtude do casamento. O que não é verdade, porque esses contos não são moralizantes. Eles são, de certa forma, críticos, né? do papel da mulher, do papel desses indivíduos em uma dada sociedade carioca, urbana, de virada de século. Já a alternativa E vai falar da moral cristã, que impele as mulheres de viverem à sombra desse casamento, e vai falar que elas ficam satisfeitas, né, com a vida de prestígio. O que também não é verdade, porque a obra de Machado já se propõe crítica, né? As mulheres não estão satisfeitas nesse cenário que ele cria. Elas, inclusive, lembram ou esperam essas relações, esses sentimentos que elas nunca vão ter, porque elas estão inseridas em um núcleo familiar que não vai deixar que isso aconteça. Então, ficamos com a letra B na questão 15. A questão 16 vai falar para a gente do Últimos Cantos, de Gonçalves Dias, e vai ser uma questão que vai de 1, 2, 3 e 4, é aquela questão de descobrir qual é a verdadeira entre elas. Então, a primeira questão vai falar da métrica do Ijuca Pirama, né? É uma questão estrutural, e vai dizer para a gente que essa métrica ela vai se alterando, né, durante esse canto. Então, o Ijuca Pirama é um canto épico, é um poema épico, ele tem 10 cantos, basicamente, e cada canto, efetivamente, tem uma métrica diferente para acompanhar a progressão da narrativa. Então, essa questão 1, ela se verifica, ela é correta, e aí, portanto, nas alternativas, a gente já eliminaria a letra B e a letra E, né? A questão 2, ou melhor, a afirmativa 2, o leito de folhas verdes e o marabá, tematizam a miscigenação brasileira, segundo a afirmação, e falam que apresentam casais interraciais, o que também, aqui nesse caso, não se verifica. Porque Leito de Folhas Verdes é um poema que vai falar de dois índios que têm uma relação amorosa, uma índia está esperando esse índio, que não vai aparecer, né? Então é um poema amoroso, melancólico, né? Então essa questão é uma questão falsa pela temática que não se concretiza. Então, eliminamos a afirmativa número 2 e, portanto, também eliminamos a B, eliminamos a D e eliminamos a E. Ficamos com a A e com a C. A 3, a Canção de Tamoio, vou falar sobre a Canção de Tamoio. A Canção de Tamoio é um poema que vai transformar um índio num herói, né? Vai transformar um índio num guerreiro de luta, que deve brigar que deve ser um guerreiro, que deve ser um lutador, que deve ser corajoso. E esses feitos heróicos não é específico, né, de um povo, ele é generalizado para o índio, né? Uma vez que o Gonçalves Dias ele faz parte, e esses Últimos Cantos tem vários poemas que fazem parte do que a gente chamaria de indianismo, né? Então, essa 3 também não está correta, e aí a gente já eliminaria basicamente todos e ficaríamos com a C. A 4, ela está correta porque a Agara no Deserto é realmente uma criação de um episódio, uma recriação de um episódio bíblico do Gênesis, né? E funciona. Então, ficamos com a 1 e a 4 e a alternativa C.
A questão 17 é uma questão que vai falar do Sermão de Santo Antônio aos Peixes, do Antônio Vieira. O Sermão de Santo Antônio aos Peixes é um texto dissertativo, é um sermão que fala, né, tem a temática do sermão é falar contra a corrupção, e o Antônio Vieira vai fazer basicamente uma comparação do sal e da terra, vai falar que o sal é o pregador, vai falar que a terra é o ouvinte, né, aquele que vai ouvir a pregação, e ele vai falar que a função desse pregador é salgar a terra, né, levar a palavra de Deus para esse ouvinte, para que esse ouvinte se livre da corrupção. Essa temática só leva a gente à letra E, né, que a terra, então, mesmo infértil, quer dizer, o ouvinte, né, o fiel mesmo, não, mesmo corrupto, poderia ser melhor tratado caso o pregador soubesse falar a palavra de Deus, né? As outras alternativas não se verificam, o texto ele não se estrutura, né? Ele não equipara peixes à palavra de Deus, ele equipara peixes a certas virtudes e problemas dos seres humanos, os peixes são os homens, né? A B também não se verifica, porque quando ele fala que a palavra de Deus nunca consegue fertilizar a terra, isso também não se verifica. Ele fala que o problema ou está no pregador ou está no ouvinte. A questão C também é errada. Uma vez que Santo Antônio a ideia de Santo Antônio ser jogado no mar e conduzir da praia pelos peixes não acontece, não existe. E a D, quando ele fala ali do sal da terra, essa palavra de Cristo, que ele preferiu pregar para os peixes, né, do que pregar para os homens, não é bem Cristo, né, é o Santo Antônio. Então, também não se verifica. Ficamos com a letra I na questão 17. E, por fim, a 18, ele vai dar um trecho ali de um poema do Carlos Drummond de Andrade, do livro Claro Enigma, e só pela leitura do começo do trecho, quando ele fala eu não gostava de festa, ó velho, que festa grande hoje te faria a gente, do poema A Mesa, né? Vai falar para a gente... O poema, basicamente, é uma memória. Então, o eu lírico vai lembrar do pai e vai lembrar de situações que viveu com esse pai. Essas situações vão se fundindo com esse presente do eu lírico, e a gente tem um poema em que o passado e o presente nunca se definem muito bem. A única alternativa que funciona como memória mesmo é a alternativa D, que funciona de memória do eu lírico, né? Quando ele fala que, em determinado momento do poema, inclusive, o pai trata os meninos que já estão adultos como crianças. Então, a letra D é a correta. A letra A não funciona porque a letra A trata o poema como se fosse uma crônica, né? Então, o pai, ele reapresenta ao velho pai as pessoas da família. Isso não é a verdade, o poema não está tratando de uma história, o poema trata de uma lembrança. A letra B também não funciona, porque durante todo o poema a gente não tem essa ideia de um conflito da conversa, né? Ele, inclusive, fala que esse conflito não deveria ser lembrado agora, né? A letra C também não se verifica, porque quando ele fala como pode nossa festa ser de um só, que não de dois, quando ele fala ali nos versos, né? Os dois, ora estáis reunidos numa aliança bem maior, ele diz que ele está convidando a mãe à mesa, né? E esses versos do poema, eles, na verdade, são os últimos versos de que ele fala da mãe. Quando ele começa a falar da mãe, é muito mais anterior no poema. E a letra E também não se verifica, porque ele também passa a ideia para a gente de que existe um problema, né, nessas relações. E é isso aí. Então, essas foram as questões de literatura. Eram questões que privilegiavam, basicamente, a leitura das obras, a leitura dos poemas, a leitura das narrativas e uma análise tanto estrutural como temática para relacionar essas narrativas entre si. E o candidato que leu essas obras, conseguiria realizar essa prova com uma facilidade, determinada facilidade. É isso aí, obrigado, e boa sorte.